É isso aí, rapaziada. Estamos de volta na programação. Formiga na Rádio. Sua dose semanal de cultura geek com toque elétrico. Muito boa noite, ouvintes, espectadores aqui da Rádio Geek, fãs de HQ e cultura pop em geral. Agora são 20 horas, exatamente 20 horas, e 20 horas de segunda-feira é hora de Formiga na Rádio, a sua dose semanal de nerdices aqui na Rádio Geek. E no programa de hoje a pauta é HQ. Vamos falar sobre aqueles primeiros perdedores, aqueles que comem a poeira do líder. Vamos falar sobre grandes, ótimas, excelentes histórias daqueles personagens de segundo escalão de nossas editoras favoritas. E para me acompanhar aqui nesse programa, temos Daniel Fontana. Opa, boa noite, galera. E acompanhem esses comentaristas que acho que não precisam ser chamados de segundo escalão, né? Acho que a gente tá um pouquinho acima disso. Estamos um pouquinho acima, com certeza. Mas, para provar que estamos aqui acima, temos um convidado de primeiríssimo escalão, nosso grande amigo aqui, Fábio Allende. Oi, pessoal, boa noite. O bom de ser segundo escalão é que sua imagem não fica desgastada, né? Exatamente. Estar no lugar da Pepsi tem suas vantagens, né? Você tá atrás do líder, você pode inovar, tudo mais, né? Exatamente isso que a gente vai falar aqui, né? No caso dos nossos estimados heróis dos quadrinhos, né? Exato, às vezes subestimados, às vezes superestimados também, né? Sim. Vamos concordar. Então, agora que você já viu a pauta de hoje, fique ligado aí no Facebook, no aplicativo da Rádio Geek para acompanhar o programa. E no Facebook aqui ao vivo, vá mandando suas perguntas, comentários que a gente vai respondendo. E antes de começar o programa, recadinhos da paróquia, Daniel. É isso aí. Acompanhe o Formiga na Rádio e demais conteúdos da Rádio Geek através do aplicativo que você baixa na Play Store, na sua loja da Apple, ou até no próprio site www.radiogeekbr.com.br, e acompanhe o streaming aqui, a transmissão ao vivo aqui com as nossas caras maravilhosas através da página do Facebook da Rádio Geek, que é retransmitido também na fanpage do Formiga Elétrica. Procura a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @Formiga Elétrica e @Rádio Geek BR. Lembrando sempre que no Instagram o Formiga é formiga.elétrica. E é isso. Muito bem. Bom, para começar aqui o papo, assim como qualquer outro negócio, uma editora tem o seu carro-chefe e os produtos secundários. Então, se você vende muito bem uma coisa e um pouco menos outra, normalmente você não vai querer mexer no seu líder, mexer no seu carro-chefe, mas pode querer dar aquela inovada, aquela gambiarra no seu segundo lugar para eventualmente ter alguma inovação e vender mais. E no caso aqui, quando a gente está falando de heróis, é o que acontece com muitas editoras, principalmente aí falando de Marvel e DC, onde elas têm os seus carros-chefes de quadrinhos e normalmente aquela revista que tá meio capengando, aquele vendendo menos, eles não dão muita bola e acabam dando para algum escritor e falam, quer saber? Faz o que você quiser. E é muitas vezes nesses momentos que temos aí algum brilhantismo aí nesse meio que, querendo ou não, com o tempo foi ficando saturado. Então, vamos lá, vamos começar. Fábio, qual é o primeiro personagem de segundo escalão que você lembra que você pegou uma história e falou, caramba, que história maneira, muito melhor do que heróis de primeiro escalão? A hora que o Daniel me passou a pauta hoje, eu pensei de cara, Punho de Ferro do Ed Brubaker. Cara, uma história sensacional de um personagem que nunca segurou uma revista solo, assim, por muito tempo. Teve lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, teve alguma coisa. Tentaram retornar no começo dos anos 80, não deu certo. E voltaram, assim, no meados dos anos 2000, voltou, assim, com tudo, com uma equipe... Assim, Ed Brubaker tava nos cascos, né? Tava fazendo Capitão América, tinha feito Demolidor. E pensou, vamos pegar esse cara aí, vamos botar ele num torneio de Kung Fu e vamos arrebentar. E foi isso. Assim, depois, lógico, a revista acabou de novo, porque o personagem não se sustenta mesmo, né? Mas, cara, uma fase sensacional. O Punho de Ferro do Ed Brubaker. Aliás, o Brubaker, que é bom citar, que é um cara que tem feito muitas coisas, né? Inclusive uma série que a gente comentou muito ano passado, né? Que é o Too Old to Die Young. Ele em parceria com o grande Nicholas Winding Refn, né?
Exatamente. O Brubaker realmente ele tem várias coisas bacanas. Aí a própria fase dele no Capitão América também foi bem legal. Agora, passando a bola para Daniel. Daniel, qual personagem aí que não estava ali nas primeiras prateleiras, não tinha uns holofotes neles que você olhou e falou, caramba, que bacana isso aqui? Cara, eu vou puxar a fala do Fábio um pouquinho, porque o Punho de Ferro era um personagem que, assim, desde a mais tenra infância, eu adorava, cara. Eu achava o máximo que ele também se chamava Daniel, né? Então eu fiquei... era, assim, muito próximo desse personagem quando era criança. Por conta dessa questão do nome, você também era fãzaço de Karate Kid? Não, mas o pessoal já me chamou muito de Daniel San, cara. Pô, você curtiu muito o seriado da Netflix, então, né? Não vamos... A gente tá falando de quadrinhos, tá? Não vamos falar de outras mídias aqui, porque... Mas, enfim, um personagem, assim, que ele é absolutamente estúpido mesmo, ingênuo, pueril, dentro da sua essência, e foi transformado num símbolo de metalinguagem, de coisa bem escrita, de criatividade. Homem-Animal. Não tem como. Cara, você falar de personagem largado, jogado ali no cantinho que foi dado para um escritor talentoso fazer o que quisesse, cara, automaticamente eu lembro do Homem-Animal. Exato. Daniel não citou aí, mas com certeza está falando do Grant Morrison, né? Claro. Realmente, acho que o Homem-Animal, acho que é um exemplo. Primeiro, assim, o próprio nome do personagem já mostra que era um personagem, assim... É que a gente aqui está definindo primeiro escalão e segundo escalão, ou seja, medalhões, primeiro escalão, sei lá, exemplo Marvel, Homem-Aranha, X-Men, isso em quadrinhos, tá? E o resto, segundo escalão. Mas se a gente fosse categorizar mesmo, nossa, o Homem-Animal estaria... Seria o último. Nossa, o último fácil. Quarto ou quinto. E o Monstro do Pântano, então, na mão do Alan Moore também, que é um caso pior, porque não é nem super-herói. Exato. Ele é uma criatura tipo um monstro de Frankenstein que é bonzinho. Só isso, né? E ele transformou numa puta história. Cara, ainda bem que você lembrou do Monstro do Pântano, porque toda vez que eu penso assim, personagem mais relegado assim, mais jogado ao limbo, que realmente eu peguei uma história e falei, caramba, que história, foi a fase da revitalização do Monstro do Pântano, justamente pelo Alan Moore, que primeiro quando ele faz o Anatomia, né, uma lição de anatomia, né, o primeiro segmento dele aí, que é ele fechando o último arco para reiniciar o outro, fazendo até várias... jogos de linguagem, né, ecos de linguagem com o próprio lição de anatomia do... Anatomia de um Crime, do Otto Preminger. Um filme bem interessante, aliás. Ainda mais com aquela iconografia do Saul Bass, né? Então, assim, já começa com uma própria metalinguagem dentro do quadrinho aí. Muito semelhante ao Homem-Animal do Grant Morrison. E depois, quando ele modifica o conceito do personagem... Né? Então, ele não é mais o Alec, é uma planta achando que é o Alec, usa o lance das planárias. Enfim, é bem interessante. E ele faz isso já na segunda história, né? Sim. Na segunda história dele, com o personagem, ele já acaba com tudo e fala, vamos começar de novo a partir daqui. Exato. Exato. Não, a qualidade, só fugindo um pouco dos quadrinhos, a qualidade do arco do Monstro do Pântano com Alan Moore, pra mim, tá? Eu tô dando uma opinião, quem não gostar não me apedreje, tá? Pra mim é comparável com grandes momentos da literatura de horror britânica. Sim. Que assim, pra mim, Monstro do Pântano do Alan Moore, ele não deve nada pra Ramsey Campbell, por exemplo. E pra quem não sabe quem é Ramsey Campbell, é simplesmente o cara que é considerado Lovecraft britânico. Isso. Né? Não, e não é à toa que você falou isso. Isso é uma fonte que o Alan Moore bebe, claro. Nossa, desde quando tinha fralda, né? Vamos seguir, a gente falou aqui, então, Punho de Ferro, falamos Homem-Animal, falamos aqui um pouco de Monstro do Pântano. Eu acho que a gente pode ir para aquele lá que ganhou certos holofotes, mas que ainda assim nas vendas sempre ficou abaixo de medalhões como Homem-Aranha e X-Men, que é o Demolidor. Sim, né? Cara. Demolidor, sim. Um personagem interessantíssimo que ganhou uma belíssima revitalização no Frank Miller. Aliás, dentro da revitalização do Frank Miller, você teve fases, né? Frank Miller, algumas não tão boas, mas outras simplesmente sensacionais, como o próprio Frank Miller tem na sua carreira, né? Só que no caso ele já consegue ser mais extremo, né? Tem coisas horrorosas. Mas acho que o Demolidor é um caso bem particular, porque esse daí também, assim como o Homem-Animal, é que o Homem-Animal acho que é até mais obscuro, mas o Demolidor realmente ele nunca teve um auge, né? Só foi ter o auge na fase do Frank Miller. Qual é a primeira história que vocês lembram dessa fase que vocês gostaram?
Cara, acho que o que eu lembro da fase do Frank Miller era o surgimento da Elektra. E que era, acho que, a primeira história do Frank Miller, lá em Super Aventuras Marvel. Não, na verdade, o Frank Miller ele começa como ilustrador primeiro. Isso, a história que reconta a origem do Demolidor, né? Que é roteirizado pelo Roger Mackenzie, se eu não me engano. Era Roger Mackenzie, e assim, e é onde ele pega e já modifica o conceito do radar. Né? Porque o radar antes não tinha muita explicação. Depois ele transforma num sonar que não tem o menor fundamento biológico, mas... Enfim, nada disso nunca teve, né? Mas, se não me engano, quando surge a Elektra, a primeira escrita e desenhada pelo Frank Miller. Se não me engano, é isso. E, cara, eu achei demais, que acho que já contava a própria origem da Elektra. E o legal do Frank Miller é que ele tinha todo aquele conceito de arte europeia misturada com mangá e ação, botava uns ninjas pra lutar com o Demolidor, cara, tudo muito legal. É interessante falar que, assim, o Demolidor, ele tem, assim, dezenas de fases, dezenas não, mas ele tem muitas fases excelentes. Acho que dá pra contar pelo menos 4 que são, nota 10. Eu acho que por isso até fico meio na dúvida se ele é mesmo segundo escalão, se ele era, e hoje em dia não seria mais, porque a gente tem Frank Miller, Brian Bendis, Ed Brubaker, que talvez vocês fiquem um pouco abaixo dessas duas, mas também acho muito bom, e Mark Waid. Cara, as 4 fases excelentes. A do Bendis realmente fantástica mesmo, mas segue muitos passos do Frank Miller, né? Sem o Frank Miller, nenhuma delas teria acontecido, né? E assim, tratava-se de um Homem-Aranha genérico que nunca tinha agradado, né? Sim. Pra se tornar algo que todo mundo associa ao Frank Miller. Não foi nem ele que criou, mas... Exato. Mas ele criou, né? E o que o Fábio falou dessa questão da narrativa do Miller, de usar essa fonte referencial que ele tem de quadrinho europeu e mangá, no Demolidor encaixou muito. Coisa que no Homem-Aranha não encaixaria. Né? Você bem falou, o Homem-Aranha genérico, só que em termos narrativos, o estilo visual que o Frank Miller imprimiu no Demolidor realmente não se encaixaria no Homem-Aranha. E justamente por quê? Justamente por causa das limitações do Demolidor, né? Sim. E você falou a parte das lutas, né? A luta dele com os ninjas, tal, ou até o segmento dele contra o Bazooka na queda de Murdoch, que é simplesmente sensacional. E você vê que, assim, é um quadrinho, quando você pega e compara com as outras edições mensais da época, ele tinha uma coisa diferente, né? Ele tinha um ar mais fresco, né? Porque, querendo ou não, as coisas estavam meio pasteurizadas, né? Sim. Então, isso que é o bom de você estar no segundo escalão, terceiro, quarto escalão, porque o artista ele tem um pouco mais de liberdade de inovar, né? Ele não tem tanta responsabilidade em fazer aquela coisa pasteurizada que já sabem que tá dando certo. Então, daí surgem coisas excelentes. Você ainda vai falar alguma coisa do Demolidor, Fábio? Só comentar que isso nunca teria sido feito no Homem-Aranha, né? Nunca. Homem-Aranha, nossa, a maior inovação que tem é 2099. E olhe lá. E olhe lá. Mas, assim, foi interessante citar o Homem-Aranha aí, porque os X-Men, eles passam por um processo muito análogo ao Demolidor, porque eram heróis que nunca tinham emplacado nos anos 60. Não emplacaram nos anos 60. Nos anos 70 também não, quando foram repaginados naquela fase do Roy Thomas e do Neil Adams. Vai emplacar só quando vira uma equipe internacional na mão do Chris Claremont. Exato. Posteriormente entre o John Byrne, aí sim história. Aí vira a primeira história escala. E não desce. Exato. Isso. Mesmo tendo algumas partes irregulares em termos de qualidade, em termos de vendas, é uma coisa incrível. Pode até cair em algumas partes, mas ainda fica lá. X-Men e Homem-Aranha lá no topo. Talvez se o Miller tivesse ficado 15 anos no Demolidor, né? Igual o ficou nos X-Men, quem sabe, né? Mas... A gente tá falando dessa questão da repaginada. O próprio Daniel falou, poxa, tem muita gente que até associa o Frank Miller como se fosse o criador do Demolidor. Em termos essenciais, pro que o Demolidor se tornou, a gente pode até falar de maneira hermenêutica que sim, vai. Sim. Mas agora falando de um outro personagem que esse total as pessoas vão associar ao novo cara, que, assim, olhando para pensar nas características do personagem, realmente ele é o criador. Que é a questão do próprio Sandman, do Neil Gaiman, que não é uma revitalização de um personagem, é a inserção de um novo conceito nas histórias de um personagem que ele largou mão, né? Para quem não conhece a história do Sandman pré-Neil Gaiman, você tinha um personagem como se fosse um herói, aí no caso um Batman genérico, né? Sim. Aliás, bota genérico nisso, né? Se bem que ele tinha umas coisinhas legais, mas muito de revistas pulp, né?
Revistas Pulp de segundo escalão. Então, esse personagem, ele sofreu pra caramba, né? O Sandman original, ele começa como um combatente do crime, assim, meio Besouro Verde, meio Pulp, conforme você citou. Depois entra na onda do uniforme do parceirinho juvenil, né? Depois some. E depois, graças ao Sandman do Neil Gaiman, ele reaparece na sua fase noir / pulp. Exato. E o que foi interessante aí com o Neil Gaiman, eu tô considerando que alguém que tá ouvindo e assistindo a gente não conhece o Sandman do Neil Gaiman. Mas foi interessante que ele traz o personagem do Morpheus, falando que durante o exílio do Morpheus, o universo meio que tentou equilibrar as coisas, colocando um Sandman ali em outro conceito. Então, assim, é um conceito, assim, 100% invasão britânica, né, que ele traz. Não é à toa que tá na turminha aí do Alan Moore e do Grant Morrison, que a gente falou aqui. Então, assim, foi bem interessante, porque além dele revitalizar o título Sandman, ele criou uma coisa totalmente nova, inédita, e que deu muito certo. E podemos dizer assim, eles nunca foi um estouro de vendas como os medalhões da DC, um Batman da vida. Entretanto, a revista ganhou um nível, assim, que eu olhava aquilo lá e falava, poxa, isso aqui é arte. E era publicado regularmente. Então isso daí é maravilhoso. Rende um trocado pra DC Comics até hoje, né? Assim, fez escola. Pode não ter continuado o Sandman, mas assim, temos fábulas do Bill Willingham, temos coisas do Mike Carey, que também bebem muito na fonte do Neil Gaiman. Então, realmente revitalizou e meio que criou um estilo novo, né? Com certeza. Agora, vamos só pra gente contextualizar pra galera, porque essa questão do Sandman nas mãos do Neil Gaiman, a proposta da DC era justamente a mesma proposta que havia sido feita pro Grant Morrison na hora que ele pegou o Homem-Animal. Falou, pega um personagem aí que tá largado e faça o que você quiser. Aí ele pega o Sandman, mas acaba ficando só com o nome. Só que antes disso, ele já tinha feito Orquídea Negra. Cara, se a gente tava em dúvida de falar o que é segundo escalão, o que é abaixo disso, essa então. E é uma boa história. O Neil Gaiman já tinha mostrado ali um grande talento na Orquídea Negra, e depois pra Sandman, aí sim, né? Exato. Ele até deu um jeito de enfiar o Monstro do Pântano na história da Orquídea Negra, né? Sim. Um jeito de fazer ele aparecer. É verdade. Ele consegue, às vezes, colocar a Liga da Justiça em histórias do Sandman, cara. Eu acho que isso é um pouco exigência, né? Com certeza. Mas ele faz de um jeito que parece orgânico. Parece orgânico, faz parte, não parece assim, desconexo de nada. Exato. É interessante você ter falado da Orquídea Negra, que o conceito aplicado pelo Gaiman foi semelhante ao conceito do Moore no Monstro do Pântano, né? A questão da própria simbiose da protagonista com aqueles seus poderes é trabalhado de maneira essencial mesmo, como foi o caso do Monstro do Pântano no Alec, e como é o caso da Orquídea Negra, né? Aquele poder da orquídea, se revitalizar, tudo mais. Galera, é interessantíssimo, vale a pena vocês irem atrás de tudo isso daqui que a gente tá falando, tá? Bom, agora eu acho que é interessante a gente falar de algo que virou medalhão mesmo, não tanto nas vendas em quadrinhos, mas, por exemplo, no cinema, Vingadores, né? Sim. Mudou a cultura pop, criou a moda nerd aí e tal, né? Vingadores Ultimato é a coisa que mais dá view, clique, né? Cheio de clickbait, enfim, essa coisa toda. Mas acho que algumas pessoas talvez não saibam que os Vingadores, lá no início, era justamente a reunião de heróis de segundo escalão. Exatamente. Quando você pega a Marvel, você olha a data de publicação dos Vingadores... você tinha lá o Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha não tá fazendo aqui? A questão é que Homem de Ferro, Hulk, Thor, todos esses, eles não tinham boas vendas. O Homem-Formiga. E daí, então, a ideia da Marvel, vamos juntá-los e ver se vende alguma coisa essa jossa. Não é à toa que os Vingadores, durante muito tempo, foram justamente esse catalisador para personagens com baixas vendas. Se você tinha personagem de baixa venda, bota ele na equipe dos Vingadores para ele ter algum certo tipo de holofote, né? Isso mesmo. O Marvel Team Up em si, né? Que era juntar algum personagem desconhecido, como o caso do Punho de Ferro e que a gente falou no começo. Mas assim, juntava com o Homem-Aranha, né? O Marvel Team Up era isso, o Homem-Aranha com outro herói. Exato. Pronto. E aí você tentava dar uma turbinada na imagem daquele personagem que era meio jogadinho. É tipo quando você pega uma estrela do mundo pop nos anos 90 ou 2000, né? Tipo Britney Spears feat não sei quem, Madonna feat não sei quem, né? Pra levantar o cara. Falando dos Vingadores, ainda é curioso ver, porque assim, eles foram
Homem de Ferro, Thor, Hulk durante 15 edições. Chegou um momento que o Stan Lee resolveu, quer saber? Vamos acabar com isso. Deixa o Capitão América e traz um monte de bandidos de lado B das outras equipes. E essa vai ser a equipe. Então, assim, ainda baixou mais ainda, né? Tipo, se era segundo escalão, depois passou pro último. E ficou assim um bom tempo até trazerem Homem de Ferro, Thor de volta. Então, Vingadores sempre foi um patinho feio aí, né? Exato. As equipes. O João Vitor tá perguntando de um outro personagem lá do B, né? Que teve fases boas, né? Que quando eu vim pra cá eu não tava nem pensando nele, mas foi bom ele ter falado. Ele diz aqui, não li ainda, mas o mestre do Kung Fu, Shang-Chi, tem boas histórias? Tem, cara. Na fase do Doug Moench e Paul Gulacy. Paul Gulacy, o melhor imitador de Jim Steranko que já apareceu na face da Terra, né? Pelo menos estava imitando um cara bom. Não é um título tão ruim, né? Pra você ter, né? Não mesmo. Então, João, procura essa fase dos anos 70 aí que veio. O Shang-Chi, ele era pra aproveitar Bruce Exploitation, né? E acabou dando certo. Acabou que virou uma trama de espionagem ali meio filme B, mas com uma sofisticação gráfica bem bacana e com artista, com o Paul Gulacy no meio e tal. Hoje o que o Paul Gulacy faz não. É uma sombra, né? Mas naquela época... O próprio retorno dele aí no começo dos anos 2000 pro Shang-Chi já não foi tão legal, né? Mas é interessante você falou, era um Bruce Exploitation misturado com James Bond, né? Sim, exato. São histórias animais. E com literatura também, porque tinha o Fu Manchu. Verdade. A Alessandra Xixa, minha esposa, tá falando aqui, Deadpool. Não, amor. Não, Deadpool não, porque a gente tá falando de grandes histórias. Se você conseguir me trazer uma grande história do Deadpool aqui... Eu vou fazer um meia-culpa. Eu gosto da fase do Joe Kelly no Deadpool. Eu acho legal desenhado pelo Ed McGuinness. Por um momento, eu achei... Eu acho legal. Achei que você ia falar da fase do Rob Liefeld mesmo. Não, tem uma mini do Selo Max que até é legalzinho, tal, do Deadpool, mas não dá pra considerar, não. Cara, mas é segundo escalão. Ainda bem que você falou do Selo Max, que daí dá pra gente trazer aqui o Justiceiro, por exemplo. Justiceiro também nunca foi estouro de vendas, tanto é que, por conta disso, ele pode ser um personagem com várias histórias, por exemplo, para maiores. Sim, exatamente. Né? Sim. Bom, pelo menos na minha opinião, acho que é a melhor coisa que o Garth Ennis já escreveu, acho que é o Justiceiro no Selo Max. Eu não gostava dele escrevendo Justiceiro no Marvel Knights, eu achava bobo, mas quando ele foi pro Selo Max, deu uma seriedade que eu olhava e pensava, nossa, que coisa diferente, eu gosto muito. Eu acho que é mais um veículo pra ele ter mais liberdade pras bizarrices dele, né? Tipo, esconder uma 45 no reto, entendeu? Esse tipo, que ele não fazia no Marvel Knights. Mas o Justiceiro, ele já havia tido uma fase bacana, eu não lembro quem era o roteirista, mas era desenhado pelo Mike Zeck, né? Quando ainda usava a luvinha e a botinha branca, né? Acho que era o Carl Potts, o não, o Carl Potts é da fase do Jim Lee. Isso. Mike Baron, será? Pode ser. Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Mas o interessante do Justiceiro, enquanto o Daniel vai confirmar a informação, é que você tinha aí um personagem que o pessoal que lia recorrentemente as revistas já conhecia tal, e por ele poder ter histórias mais adultas, algumas até acima de 18 anos, os artistas poderão trabalhar algumas coisas um pouco mais contundentes, como, por exemplo, histórias falando sobre trauma de guerra, tudo mais. Então, o Justiceiro tem várias histórias que focam nisso, que são bem interessantes. Inclusive, até mesmo depois dos anos 2000, tiveram várias histórias focando nessa questão, usando mais o lado psicopata do personagem e tal, o que é uma coisa interessante de você trabalhar num personagem de quadrinhos que, por exemplo, caçou o Homem-Aranha uma época, sabe? Sim. Então você pega aquela pessoa que cresceu lendo isso, você consegue dar um grau de maturidade um pouco maior para isso. Isso daí acaba sendo bem interessante. O roteirista desta fase do Justiceiro com o Mike Zeck é o Steven Grant. Nossa, é de 86 essa fase. Qual mais? Bom, a gente tava falando do Justiceiro, Marvel... cara, a gente falou do Marvel Max, tem Esquadrão Supremo que virou Poder Supremo, cara. São grandes histórias, né? Vamos falar a verdade. Pena que não tem fim, né? E depois virou Marvel Knights também, né? Depois também saiu o Selo Max. Cara, a gente podia fazer um programa sobre o Selo Max. Podia. Inclusive, no Selo Max saiu uma história que, assim,
pegou... Se for considerar os Vingadores como não medalhões na sua origem, ok, funciona. Que teve a minissérie muito bacana, Um Tiro na Noite. Não sei se vocês lembram. Não. Tiro na Noite é uma história onde a bala que matou o Dr. Erskine, que fez o super soro pro Steve Rogers, ela é disparada, acho que ou 24 horas antes ou 24 horas depois, não lembro. E então ele fica vivo, tal, não sei o quê. Só que o que acontece? O Steve Rogers, ele não recebe o soro. E daí, só que como ele ainda queria entrar no exército, ele entra pro programa do Soldado de Ferro, ou programa Homem de Ferro. Agora eu não vou lembrar como é que ficou a tradução aqui pro Brasil. Então, é aquelas histórias que faz aquela mescla, onde o Steve Rogers é o Homem de Ferro, o Peter Parker, ele se torna o Hulk, ele recebe a bomba de radiação gama, enfim, faz todo um fuzuê, e, é claro, chega um grande evento Marvel, como a vinda do Galactus, pra estabilizar tudo de novo. Mas é uma história bem legal, por quê? Porque pegou a personalidade de cada um desses personagens e colocou em outro universo. Então, Steve Rogers, como o Homem de Ferro, ele tem a personalidade dele, só que numa armadura. Ele ainda tem um corpo frágil. O próprio Peter Parker, no caso, ele já é um aluno um pouco mais... Ele tem uma persona muito mais rebelde, porque ele não teve... a presença do tio ali, agora eu não lembro exatamente o que aconteceu com o tio Ben, ele morreu bem antes do que na cronologia, então ele era bem rebelde e tal, então é bem bacana você ver essa dicotomia dos personagens. O Matheus Loretti tá mandando aqui a fase do Garfienes do Nick Fury durante o Marvel Max, tem algumas coisas interessantes, não vou negar, gostava muito do desenhista, Derek Robertson, e tinha o Luke Cage, que eu acho que era do Richard Corbin e do Azzarello. Sim, exatamente, o Luke Cage era do Corbin e do Azzarello. Corbin, que eu acho que não era o mais indicado pra ilustrar aquilo, mas... Parecia que todos os personagens eram meio nanicos, né? No fim das contas, mas... Pelo menos de longe sim, né? De longe sim, todo mundo era anão. E a Alessandra, de novo, minha esposa aqui, falando: em homenagem ao Dia das Mulheres, quais as heroínas que eram tidas como segundo escalão e hoje marcam presença? A própria Orquídea Negra a gente já falou que era esse caso, mas quais outros exemplos? É que nunca levantou a ponto de ser conhecida, né? Infelizmente. Realmente. A Viúva Negra tem uma minissérie bacana pelo George Pérez, lá nos anos 80. Exato. Tem uma minissérie bem bacana. A Viúva Negra, ela aparecia também naqueles magazines da Marvel, que aqui saía no Aventura e Ficção, né? Tinha uma ou outra história dela, tal, que era assim, no naipe de sofisticação gráfica do mestre do Kung Fu, do Paul Gulacy. Bom, a Viúva Negra, acho que é um caso. Era segundo escalão e hoje levantou muito um pouco por causa Capitã Marvel. Capitã Marvel, acho que essa total, assim. Mas só não teve uma grande história, né? Não teve uma grande história, exatamente. Tem esse problema, né? Quando você pega, assim, essa questão das heroínas, você tem... obviamente, né? Você pega o mercado aí de quadrinhos... 95% dos consumidores de quadrinhos até então era público masculino, o pessoal realmente não dava holofote pra... Tem uma revista onde tinha grandes histórias com mulheres heroínas, era dos X-Men. Isso, sim. Tempestade, ali sim tinha grandes heroínas bem escritas, né, em grandes histórias. Eu vou apelar um pouquinho, vou falar uma que é assim, é escalão, raspa do tacho, tá? E pelo menos não é uma história só dela, mas ela tem uma belíssima participação, continua emocionante até hoje. Supergirl em Crise nas Infinitas Terras. Sim, total. Muito bom. Total, clássico. O que mais temos aí dos nossos ouvintes e espectadores? O Matheus Loretti falou que Poder Supremo ele gosta muito do começo, mas acha que com o passar do tempo perde um pouco a força. Mas gosto muito do arco do Hyperion, por mais que o Straczynski esteja claramente copiando o Miracle Man. Ela tá copiando coisa boa, pelo menos. Exato, né? Exato. Aí, Miracle Man, cara. Miracle Man, olha só como é bom falar. Puxa, cara, realmente podemos dizer, né, o embrião da desconstrução, né, dos super-heróis aí nos quadrinhos. Eu vou falar que o embrião tava pelo menos uns 10 anos antes. De novo um personagem de segundo escalão, porque acreditem ou não, a gente não prepara nada, a gente vai lembrando aqui mesmo, tá?
Cara, Arqueiro Verde junto com o Lanterna. Nossa, total. Lá no começo da década de 70. Pô, o Lanterna tudo bem, não era de segundo escalão, membro fundador da Liga da Justiça, não dá pra você falar que é segundo escalão. Mas o Arqueiro, cara, era um Batman genérico. Tanto que esse visual Robin Hood que todo mundo conhece hoje começou ali. Porque ele precisava ser repaginado, precisou ganhar uma personalidade e assim, ele estreou, assim, acho que nas mãos da melhor dupla que tinha no mercado. Com certeza. Com certeza, meu. Neil Adams aí, Denny O'Neil. Bom, nós aqui do Formiga, nós fizemos um podcast, já faz até um belo tempo, né? Sobre essa fase do Arqueiro Verde com Lanterna Verde pelas mãos do Neil Adams e do Denny O'Neil. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá no nosso Spotify, o nosso site formigaelétrica.com.br. Vale muito a pena que a gente destrincha essa saga toda. Mas só para trazer um pouco aqui, por que essa fase ela é tão especial? Primeiro, porque assim, pegou dois heróis que se alguém chegasse, se eu fosse, sei lá, da década de 60, antes disso, falasse, tem esses dois personagens, esse cara cósmico, esse cara totalmente urbano, vamos fazer uma história com esses dois andando pelos Estados Unidos, uma road trip, por exemplo. Eu falo, de jeito nenhum, cara, vai ficar um lixo isso aí. E é muito legal. Sim. É uma história que uma criança de 10 anos consegue acompanhar e um adulto de 50 e ambos vão gostar, vão se divertir, vão se identificar. É claro, com bagagem cultural diferente, mas ainda assim é uma história que fala tanto para aquele lá que só quer ver uma história bacaninha de super-herói sem muito compromisso, quanto aquele que gosta de enxergar algumas coisas além e pensar um pouquinho no lado sociológico também. Porque é justamente isso. Ele brinca justamente com esse universo do Arqueiro mais urbano, em contraposição com o universo cósmico do Lanterna Verde, só que não é pedante no sentido do Arqueiro Verde dando lição de moral pro Lanterna Verde, né? Porque o Lanterna Verde também tem uma sabedoria de vivência que passa pro Arqueiro, que tem aquele lance também rebelde, inconsequente. Então, assim, é uma história que até assim, contraria qualquer estatística, né? De ter uma qualidade que teve no traço, no roteiro. Gente, vale muito a pena. Tem umas edições novas aí que o pessoal acha na banca, né? Em 3 edições. Eu acho que saiu... Lendas do Universo DC. Isso. Lendas do Universo DC. Eu acho que tá em 3 edições, né? Tudo juntinho, 3 edições, né? Isso aí. Mesmo na época, assim, infelizmente não vendeu muito, né? Com o passar do tempo virou clássico, né? Sim. Mas acabou não vendendo muito na época. Agora a gente pode voltar pro Miracle Man, né? Porque isso merece a gente falar um pouquinho. Só um adendo rapidinho, o rapaz aí falou de Nick Fury. Nick Fury tem que ser do Jim Steranko, né? Claro. Não pode ficar de fora. Outro personagem que não segura uma revista por muito tempo, mas o Jim Steranko era Pensei que você ia falar revolucionário. David Hasselhoff. Felizmente eu nunca assisti isso. Aliás, fica o apelo. Acho que a Salvat lançou um pouco da fase do Jim Steranko, né? No encadernado eu de capa acho que dura. saiu completo. Saiu completo em 2 encadernados. Eu acho que tem tudo do Steranko. Legal, então comprem, porque olha, isso tem até Salvador Dali nas composições do Jim Steranko. Ele era realmente um cara muito à frente do tempo dele. Mas voltando aí ao Miracle Man, cara, esse é um caso fantástico pra gente comentar aqui, porque se o Capitão Marvel, o atual Shazam da DC, ele já é um herói de segundo escalão, que dirá... Bom, e já era um plágio do Superman, que dirá o plágio do plágio, né? Miracle Man, né? Que surgiu na Inglaterra por conta do Capitão Marvel fazer tanto sucesso ali. Só que o Capitão Marvel sofre um processo por conta de ser um plágio do Superman nos Estados Unidos. Tem sua publicação interrompida. Porque ele tava chegando no primeiro escalão, né? Exato. Era tipo a Pepsi batendo na Coca. E aí a Inglaterra, sem histórias novas do Capitão para serem publicadas lá, o que ela faz? Ela cria o seu próprio Capitão Marvel, né? O Jack Marvel, né? Que depois virou Marvel Man. E depois foi reformulado pelo Alan Moore no começo dos anos 80. De novo, né? De novo. Mago. Não tem jeito, né, meu? A gente tinha que colocar Alan Moore no nome do programa, né? Exato. Não, e as histórias de bastidores do Miracle Man são quase tão interessantes quanto as que eram publicadas, né? Sim. Porque assim, é processo atrás de processo e muda nome, depois tem nome, tem que ser outro. É mais uma saga bem legal de se acompanhar, tanto na revista quanto fora dela. Agora aproveitando aí o gancho que você colocou o Capitão Marvel aí, Shazam, como vocês quiserem, é o que você colocou aí na roda. Só por favor, me confira o nome da história dele do Paul Dini e do Alex Ross, que tá no encadernado Os Maiores Super-Heróis da Terra. É o Poder da Esperança? O Poder da Esperança. Gente, que história
fenomenal de um personagem que realmente saiu de uma cópia do Super-Homem para ganhar uma mitologia própria, mais rica, uma personalidade um pouco mais distinta. E para mim, essa é a minha história favorita dele e uma das minhas histórias favoritas de herói. Porque ela é sensacional, ela brinca muito com uma essência diferente de heroísmo, onde ele não precisa de uniforme e superpoderes para salvar uma vida. Gente, ó, é sensacional essa história, procurem O Poder da Esperança aí, roteiro Paul Dini, arte maravilhosa do Alex Ross. Vale muito a pena. Uma grandíssima história de um personagem aí de segundo escalão. Parece até no cinema também, né? Só 2 comentários aqui do Matheus Loretti. Supergirl do Peter... na verdade ele escreveu Peter Gabriel, mas é Peter David. A fase do Peter Gabriel é ótima. No Gênesis, né? É legalzinha também. Pelo menos quando eu lia com 12 anos. Não precisa falar mais muita coisa depois disso, né? E ele confirmou aqui que a Salvat lançou completo o Steranko o Nick Fury do Jim Steranko e o pouco que ele fez dos X-Men. Ele no Capitão América lançou na coleção histórica. Bacana. Boa. Bom. Eu gostaria agora de recuperar um pouquinho o nosso amigo Cabeça de Teia, que a gente falou, né? Que sempre quando tinha um Marvel Team Up, pegava o Homem-Aranha e fazia feat com alguém, né? Pra erguer esse outro personagem. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui também do Surfista Prateado. Esse que é segundo escalão, mas tem inúmeras histórias bacanas. Só porque eu puxei o Cabeça de Teia. Por quê? Porque eu lembrei daquela história lá do Straczynski, que é Hacking. Não, Hacking. Isso, uma minissérie em 2 partes. Muito bacana, muito com uma legal. Arte do Esad Ribic, muito boa também. Mas assim, vai pegar Surfista, tem tanta coisa bacana do Surfista, né? Eu tenho até dificuldade de pensar em algo ruim do Surfista. Porque assim, tem a fase do Stan Lee com a arte do John Buscema, depois teve uma fase com o Jim Starlin, foi desenhado pelo John Byrne. Assim, é que ele não segura por muito tempo, né? Mas se a gente lembrar, anos 90, desenhado pelo Ron Lim, né? Quando o Thanos estava voltando a trilogia do infinito, Cruzado Infinito e não sei o que lá. Vamos esquecer um pouco o Ron pensado de Starlin, vai. O que mais? Essa fase do Mike Orridge eu acho terrível, inclusive. É horrível. Que a prancha é um ser vivo. Não, é horrível. Não tem... Mas quando você pega um personagem... Olha só. Em que universo... Vamos supor que vocês não conhecessem as histórias, mas soubessem o geral de editoras. Se eu chegasse e falasse, você sabia que o Moebius desenhou uma história de super-herói? Sim. Da Marvel. Moebius na Marvel. Você acreditaria nisso? Não, nunca acreditaria. E tem com o roteiro do Stan Lee. Sim, e é incrivelmente maravilhosa, né? Sim. Sensacional. O que mais temos aí de nossos amigos ouvintes? O João Vitor lembrou da Mulher Hulk na fase do John Byrne, né? Que é interessante pra caramba também. Eu entendo quem não gosta, mas eu acho que tem algumas experimentações metalinguísticas lá. Antes até do Grant Morrison no Homem-Animal, né? Então eu ia fazer essa comparação. É bacana você pensar que, assim, o cara é contratado pra personagem, ele aceita que a personagem, ela já é ridícula, então não tem por onde você fazer, sabe, uma grande saga, uma história que, nossa, a gente, vai levar a sério o que tá acontecendo ali. Então ele parte justamente pro outro extremo, né? Ele quebra barreiras. Pensar que o John Byrne já era um puta autor, ele já tinha feito X-Men, já tinha feito o Quarteto, já tinha... Não lembro, acho que já tinha feito Super-Homem Voltado, isso não lembro, mas... Já acho que já. Então já era um puta autor. Provavelmente ele falaram pra ele, o que você queria fazer? Ele deve ter escolhido, quero fazer a Mulher Hulk, provavelmente. Agora é interessante você falar essa questão de quando se assume o ridículo do personagem, o autor trabalha com isso de forma inteligente. Vamos voltar aqui e falar do Homem-Animal? Que acho que não tem como. Eu acho que esse é perfeito pra gente falar, tirando que ele não é segundo escalão, como a gente falou, ele tá abaixo ainda disso, ele leva o café pra galera do segundo escalão. Que teve um team-up com a Mulher Maravilha na década de 60, na pior fase da Mulher Maravilha, quando ela tinha perdido os poderes e virado agente secreta. Nossa! Pra entrar na onda dos seriados de espionagem britânicos da época, sabe? O Homem-Animal aparece bastante nessa fase da Mulher Maravilha. Então, pra você ver o naipe da popularidade desse personagem. Zero. Essa fase da Mulher Maravilha é escrita pelo Gary Conway, não é? Eu acho que o Homem-Animal é criação dele. Deve ter alguma coisa assim no meio, né? Nossa. Mas é muito legal que o Grant Morrison, ele brinca com esse ridículo do personagem. O personagem tem a autoconsciência de que é ridículo. Então, assim, você como leitor, você fala, vou ler a história do Homem-Animal? Que palhaçada.
aí isso vira parte essencial da história. O ridículo vira parte essencial. Isso é sensacional. Aí deixa de ser uma história do Homem-Animal, deixa de ser uma história de super-herói e tal, e passa a ser uma história sobre quadrinhos. Exato. Né? Isso é sensacional. E acho que foi ali que o Grant Morrison começou a desenvolver uma qualidade que ele tem, que eu acho fantástica. Não é todo mundo que gosta, mas pelo menos pra mim, ele me afeta de um jeito que, na hora que eu abro os quadrinhos, eu me sinto como parte de um multiverso que ele criou. Como se eu estivesse olhando, quando o personagem olha pra mim, é como se tudo isso fosse parte do multiverso da DC e você estivesse dentro da sua realidade, e o que o Grant Morrison faz é criar uma ponte entre você, entre o seu mundo e aquele mundo ali. Então, sabe, e até nas histórias ruins que ele tem, eu acho que ele consegue trazer isso. Sete Soldados, por exemplo, também são personagens assim do... Nossa, Sete Soldados da Vitória é uma série, é uma minissérie de supergrupo em que cada um tá num período, numa realidade diferente, e eles nunca se encontram, né? É um supergrupo que não se encontra em nenhum momento da história, e você pode misturar os números e ler em qualquer ordem. Então teoricamente você vai entender, né? Sim. Teoricamente. Não, cada um vai entender uma coisa. Mas, cara, você levantou, eu vou ter que cortar. Você falou do Grant Morrison, essa questão de você sentir parte integrante. Pô, Pax Americana. Puta, né? que pariu. Pax Americana, acho que... Ó, vamos... Antes de falar de Pax Americana, contextualizar. Existia uma editora, antigamente, chamada Charlton Comics, onde tinha personagens como Besouro Azul, Pacificador, Capitão Átomo. Esse Capitão Átomo aí que você lembra do desenho da Liga da Justiça, ele era dessa editora, antes de ser da DC. Quando a DC comprou essa editora, aí sim que eles foram integrados em seu universo, aí essa história que todo mundo sabe, né? Que deu origem ao Watchmen, que a princípio era pra ser uma história com esses personagens, Enfim, Grant Morrison, junto com Frank Whiteley, uma dupla, assim, sensacional, pegaram esses personagens, fizeram uma história, se a gente costuma falar, né? Se o Watchmen é a desconstrução dos super-heróis, o Pax Americana, ele é o outro lado do símbolo do infinito, né? Ele vai reconstruindo, é o outro vértice, né? É uma história sensacional. Isso que o Daniel falou, dessa questão de quando você abre o quadrinho, você se sente parte, é como se você também fosse personagem daquilo e o quadrinho é só um veículo. Essa história, é total isso, porque o próprio conceito de ser um quadrinho está inserido na história. A história não funciona se você não entender esse conceito como intrínseco. O próprio personagem do Capitão Átomo tem quadros que ele está destacado do quadrinho. É claro que o fato da mídia física, ela não vai permitir, mas o correto de você ler essa história era se tivesse uma possibilidade de realidade aumentada, onde você visse o Capitão Átomo destacado do quadrinho, né? Eles até tentam fazer isso, o Frank Whiteley faz de um jeito legal, mas é uma história tão interessante que tem um certo momento, não é um spoiler, tá? Mas eu não vou dar muitos detalhes para não correr o risco de dar alguma revelação aqui, mas tem um momento da história em que tudo desmorona e os próprios quadrinhos vão se desfragmentando. É uma arte belíssima, num roteiro afiadíssimo, que você tem que ler inúmeras vezes para entender o que está acontecendo. É sensacional. O Matheus Loretti continua aqui contribuindo com a gente. Ele fala, fase do Homem-Animal, do Jamie Delano, que tentava copiar Alan Moore no Monstro do Pântano, né? Concordo, não sou um grande fã dessa fase do Delano também. Aliás, não sou um grande fã do Jamie Delano em si. Acho que ele acertava no Hellblazer, mas não lembro. E olhe lá, né? Ora sim, ora não, né? Ele fala da fase do Homem-Animal do Jeff Lemire no 952, que é interessante, sim. Mas a gente tem que, de novo, né? Como a gente falou do Miller no Demolidor, tudo do Homem-Animal é antes e pós Grant Morrison, né? Não tem jeito, né? A própria fase do Jeff Lemire, acho que fazia um par interessante com o Monstro do Pântano do Scott Snyder, que era mais ou menos da mesma época, né? Sim. Tipo, na história do Monstro do Pântano tinha o verde, e ele inventou que o do Homem-Animal era o vermelho, sim, né? Era algo parecido. Exato. Agora, você falou do Jamie Delano, que o que você a princípio mais gosta ou menos desgosta dele é a questão do Hellblazer. A gente pode até falar com o Constantine também, aí um pouco segundo escalão. E a gente até comentou, né, num podcast que nós fizemos lá no Formiga, que o Hellblazer, assim como vários outros personagens que nós citamos aqui,
ele oscila demais, né? Tem coisas muito bacanas, coisas péssimas. Se você gosta aí do personagem do John Constantine, o Hellblazer e tal, dê uma conferida lá no nosso podcast novamente, lá no Spotify, ou no nosso site, que nós fizemos um programa inteiro aí de quase 2 horas falando sobre tudo do Hellblazer, o que é bacana, o que não é bacana. Tudo que a gente lembrou, né? Porque são tudo que a gente lembrou, números. Exato. Quase 300, eu acho, 300. São muitos. Exato. Mas, assim, é um personagem de segundo escalão, mas ele, ainda assim, ele tem conceitos interessantes que aparecem em várias histórias. Uma delas, que é uma das mais famosas, né, o Hábitos Perigosos, tem coisas muito legais, embora tenha uns Deus Ex Machina aí que acabam estragando o arco como um todo, na minha opinião. Mas, ainda assim, ele tem coisas muito legais, que é, assim, um personagem que enfrenta o diabo, enfrenta vários demônios, seres sobrenaturais, tal. O cara vai ser morto por um cigarro, sabe? Então é esse tipo de brincadeira, coisa que só pode acontecer numa Vertigo, por exemplo, é bem interessante. Mas não é interessante, por exemplo, quando o cara vai se matar e sabe, dar um puta de um gritão e tal. Coisa que o filme, até o filme do Keanu Reeves resolve melhor, né? Exato. É isso que a gente fala. E de quem quer? Garfênis? Quem mais? Eu ia falar, já que a Charlton acabou entrando na conversa por conta do Pax Americana, eu queria falar que o Questão, né, que também, você falou do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que apareceu o Capitão Atom, também apareceu o Questão, né? O Questão, ele tem uma fase, assim, mais ou menos celebrada também nas mãos do Danny O'Neill, com desenhos do Dennis Cowan. E, inclusive, eu não sei se essa minissérie terminou nos Estados Unidos, mas tem essa fase ela foi retomada com roteiros do Jeff Lemire também. Eu acho também que é um personagem... É óbvio, né? Esse negócio o Justiceiro sem poderes na DC... né? Ele tá sempre à sombra do Batman, né? Não tem jeito. E o Questão, ainda mais porque veio de outra editora, né? Foi incorporado ao catálogo da DC, comprado de outra editora, então ele tá mais abaixo ainda. Só que essa fase do Danny O'Neill, Danny O'Neill, acima de qualquer suspeita, a gente já falou aí do Arqueiro e do Lanterna. Acho que essa é uma fase também que vale muito a pena dar uma revisitada hoje, até para quem tá afim de ler essa minissérie do Lemire que tá saindo atualmente. Então... assim, não perca, né? Como vocês não leram, né? Vocês não vão dar prosseguimento à minha fala aqui, então eu não vou falar mais muita coisa. Eu acredito em você. Acredito. Pegando o gancho da Charlton, acho que a gente pode falar da Liguinha, né? A Liga da Justiça também teve seu momento aí de personagens de segundo escalão, né? Besouro Azul, Gladiador Dourado. E antes? O próprio Shazam. Antes. A fase Detroit da Liga da Justiça, acho que era que a gente juntava mais herói inútil. Mas antes não era uma fase boa. Não eram boas histórias, né? Pra ter uma ideia, a fase de Detroit era liderada pelo Aquaman, né? Então, é verdade. Pra ter uma base, né? É verdade. Exato. Aliás, o Aquaman, na fase de Geoff Johns e Van Reis, não entra nessa... Muito bom. Entra nessa... Embora, assim, não mudou a... Talvez o filme tenha feito mais pelo personagem do que essa própria fase do Geoff Johns e do Ivan Reis no Novo 52, né? Em termos de... nível de mercado. De reabilitação da imagem do personagem. Apesar de que eu acho que essa fase até gerou um spin-off de que era Aquaman and the Others. Eu acho que até gerou uma revista irmã. Então deve ter ido bem de vendas também. Eu acho que foi, sim. Lembrando também, o Aquaman lá nos anos 90 também foi escrito pelo Peter David, né? Em uma fase sim, quando perdeu bacana, a mão e tal. Perdeu a mão, aquele momento em que tava todo mundo virando... Todo herói tava virando B10, né? É verdade. Sim, Você falou do Peter David, ele tem uma fase legal no Hulk também, né? É verdade. Mas o Peter David, ele tinha mania... Ele era meio metido a John Byrne, né? Ele chegava, ele ia mudar tudo no status quo do personagem, né? E depois, claro, quem viesse depois ia transformar tudo de volta. O Matheus tá falando sobre a morte do Capitão Marvel. Entra na lista, claro que entra na lista. Fácil, grandíssima história. Maravilhosa. A gente tem até um Formiga na tela falando isso. Todo o Capitão Marvel do Jim Starlin, pra mim, entraria na lista. Assim, fácil. Criação do Thanos, Cubo Cósmico, tudo isso, pra mim, entra muito fácil. A criança que lia aqui nos formatinhos da Abril, nossa, adorava quando eu tinha o Capitão Marvel no mix. E o mais legal é que, assim, tem um outro personagem, menos conhecido até, que o Capitão Marvel da Marvel, né, no caso,
que tem uma saga cósmica maravilhosa. Quando a gente falou de mega sagas aqui, a gente até fez questão de comentar isso, né? Que foi o início, né, do Thanos como ameaça cósmica perigosíssima, que é o Adam Warlock, cara. Assim, Adam Warlock é digno de você colocar, sei lá, verter aquilo em literatura e ia funcionar. Porque é muito legal, apesar de ser basicamente chupado do Michael Moorcock, tá? Eu nunca vou... Sabe que quando você falou de ser levado pra literatura, eu te perguntar, cara, que autor você acha que escreveria? Pronto, exato. O Jim Starlin responderia isso pra você. Pode crer. Essa fase aí, tanto do Capitão Marvel quanto do Adam Warlock, acho que tá nas livrarias. A Panini lançou a saga de Thanos, Sim. que acho que engloba as duas, tem volume 1 e 2. É verdade. Vale muito a pena, apesar do peso de ouro, né? Vale a pena esperar uma promoção. Sim. Compra na Amazon pelo link do Formiga Elétrica e uma comissão aí pra nós. O Fábio Pinheiro está perguntando: existe vida inteligente em Swamp Thing pós-Moore? Aliás, personagens de primeiro escalão que não possuem fases com envergadura suficiente para justificar suas posições canônicas. Cara... Vamos lá, vamos pegar os medalhões. O Homem-Aranha tem fases bacanas. A gente fez até um programa em vídeo e tal. Eu acho que indo pra DC, o Batman tem várias fases muito bacanas. Super-Homem nem se fala. Sim, Super-Homem tem histórias simplesmente maravilhosas. Mas são fechadas. Nunca é um arco, né? Eu acho que se for pra falar de fase mesmo de um autor, a do John Byrne eu gosto. John Byrne é legal. Mas saiu de lá. O Jerry Ordway até segura um pouco depois. Mas aí virou bagunça, né, cara? Histórias fechadas. Eu concordo plenamente. Sim. Ou até aquela Pelo Amanhã, que tem... do Brian Azzarello? Não é do Brian Azzarello, é do... Não. Pelo Amanhã do Jim Lee, né? Então eu falei errado. É escrito pelo Brian Azzarello, não é? Isso, exatamente. Desculpa, então não era essa é ruim. Eu ia falar o Último Filho, que é o argumento do Richard Donner. É legal pra caramba. Essa é legal demais, cara. Richard Donner e Geoff Jones, né? Isso, exatamente. Era o que Superman Returns poderia ter sido. Não é verdade? Nossa senhora. Seria muito legal. Que mais aqui? Bom, você falou do Homem-Aranha aqui, mas tem mais alguém pra de medalhão? O próprio X-Men. É difícil definir o que é medalhão, né? Sim. Eu tô me considerando medalhão, assim, os top sellers, né? Assim. Então, Marvel, Homem-Aranha e X-Men, como o Daniel falou, depois, né, com o Chris Claremont e tal. Mulher Maravilha, por exemplo. Tá vendendo bem? Não sei. Eu acho que nada vende bem hoje, né, pra dizer a verdade. Bem. Tem a fase do George Pérez. Digamos que a fase do George Pérez, eu acho até que pelo preconceito geral do leitor de quadrinhos médio e que se reflete na estratégia de venda da indústria, a Mulher Maravilha do George Pérez poderia entrar na nossa discussão aqui, porque é um puta arco, cara. É muito legal mesmo. Reabilitou a personagem assim de um jeito fantástico. Até hoje dá pra ler sem o menor... Era uma personagem que, assim, até o momento era ridícula também. Sim, né? Exato. A concepção dela já estreia, né? A gente não respondeu ainda o Fábio Pinheiro. Existe vida inteligente em Swamp Thing pós-Moore? O Matheus Loretti falou que o Rick Veidt no Monstro do Pântano após a saída do Moore até que segura bem. De fato, segura bem e acabou saindo sem finalizar por causa daquele rolo do Jesus Cristo, né? Que você conhece essa história, né? Eu não conheço, fale aí. Que o final da história do Monstro do Pântano na fase Rick Veidt ia ser o Monstro do Pântano viajando no tempo e ele ia viajar até a época de Cristo e a cruz em que Cristo seria crucificado seria o Monstro do Pântano. Que doideira, cara. Por um momento eu falei, quem processou foi o JJ Benítez. Não, o que aconteceu é que a DC não aceitou e ele se retirou antes de terminar. E aí... Ficou sem final, né? Ficou sem final. Seria interessante. Não, seria muito legal. Mas assim, ainda era uma caretice. Apesar da invasão britânica, a caretice ainda mandava... Claro. Né? Claro. Bom, o Matheus Loretti falou da Mulher Maravilha, da fase do John Byrne. Não gosto, sinceramente. Assim, no Brasil saiu picotado. No Brasil não saiu completo, mas não me atraiu. E da Gayle Simone, que essa eu não posso falar porque eu não li. O pessoal fala bem da fase do Brian Azzarello, mas eu não li. O pessoal fala bem.
Agora eu gostaria de aproveitar aí que a gente está entrando na reta final do programa. Bom, já falta 7 minutos, então a gente já está na reta final há algum tempo. Mas só aproveitar, vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, terra aqui tupiniquim. Quando a gente pega a Turma da Mônica, por exemplo, a gente tem, né, a Mônica, o Cebolinha e tal, mas, por exemplo, vamos pegar o selo, maravilhoso selo Graphic MSP, que está lançando vários encadernados aqui legais, onde você tem histórias fantásticas do Bidu, né, o cachorrinho ali, você tem uma história muito bacana do Piteco, e você tem histórias, assim, maravilhosas do Chico Bento, como a Arvorada, que é uma história linda. Mas eu quero usar o tempo aqui para falar um pouquinho sobre Astronauta, Magnetar e Singularidade. Eu não li o Assimetria. Nem eu. Você chegou a ler, Fábio? Eu li o Assimetria e eu li o quarto também, que agora... Ah, não, o quarto já saiu? Nossa, tô viajando. Não. Eu acho que foi 3. Eu li o Assimetria, eu li. O quarto foi anunciado pra esse ano. É bacana, mas assim, o Magnetar é o... sensacional, né? É o melhor até o momento. Assim, pra mim é o melhor de todo o selo. Sim. É o Magnetar. Pra mim também. Se eu tivesse que selecionar, eu não conseguiria selecionar assim, pra mim no topo, assim, tá o Arvorada do Chico Bento e o Magnetar. Magnetar do Danilo Beirute, nossa, sensacional. É uma história de ficção científica maravilhosa, né? Com, assim, ecos de coisas que a gente curte muito, como, por exemplo, Interestelar. Exato. Né? Tem... Eu gosto bastante da Graphic do Moco também. Nossa, essa não assim, desenhos lindos, meu Deus. São personagens de segundo escalão, né? Do catálogo do Maurício de Souza. Negócio, o pessoal viaja mais, né? Exato. É que o Chico Bento, ele era quase um segundo. Ele não chegava a ser o segundo, mas ele não andava sempre com a Mônica, com Cebolinha, nem nada. Mas esse Arvorada é sensacional. Agora, o Astronauta, ele era mega segundo, né? Sim. Mas o engraçado é que, assim, ele pega uma história não pra viajar em cima, né? Mas meio que pra trazer aquilo pra uma coisa mais... entre aspas, mais próximo da realidade, né? Com uma arte que é, assim, no estilo do Danilo Beirute e tal, mas é um negócio que é mais reconhecível como o mundo real. Então você vê aquilo mais como um filme de ficção científica mesmo. As questões que são abordadas, elas são cientificamente sólidas, como a gente espera de filmes de ficção científica mesmo. Hoje a gente tava fazendo um lanche antes de vir pra cá, a gente até falou de uma besteira aí do pessoal falando, porque a gente não quer psicodrama na ficção científica do cinema. Nós queremos aventura, isso aqui lá. Falei, foda-se o que vocês querem, entendeu? Mas, enfim, o Astronauta do Danilo Beirute é ficção científica, assim, top, da melhor qualidade. E não perde aquela qualidade que você tem nessas histórias nostálgicas da Turma da Mônica, que é aquela coisa um pouco mais enraizada, né? Aquela coisa família mesmo, assim, Gente, é maravilhoso. Se vocês ainda não leram nenhuma história da Graphic MSP, de todas que eu li, eu não li todas, mas de todas que eu li, todas eu adorei, assim, demais. Tem umas que eu ri, Pavor Espaciar, do Chico Bento, também é muito engraçada, tal. Cebolinha, enfim, gente, é tudo maravilhoso, assim. É legal porque todos os artistas têm mega liberdade, né, pra fazer a sua arte, seu estilo. Você vê que não tem nada lá engessado naquele estilo clássico do Maurício de Souza. Então, assim, gente, é sensacional. Arvorada me fez chorar. Arvorada é maravilhoso, do Chico Bento. Então fica aí a dica. Mais alguns últimos comentários dos nossos ouvintes e espectadores? O Matheus comentou aqui, Graphic MSP, acho tudo ótimo. Talvez só a Turma da Mata que foi fraquinha. Mas Magnetar, Jeremias, Mônica Força e as do Chico Bento acho perfeitas. A do Louco tem arte maravilhosa, recomendo muito. É isso aí, ó, tá vendo? Não é só a gente que tá falando, né, galera? O Brasil fala também. O que mais? Bom, não poderíamos passar o programa sem pelo menos citar, né? Porque a gente está falando dessa questão de segundo escalão e normalmente pegam artistas ou que estão vindo aí, por exemplo, a invasão britânica, eles estavam chegando no mercado e tal. Normalmente a gente fala, o grande artista, dificilmente ele vai pegar alguma coisa assim um pouco mais desconhecida, tal, ou criar algo do zero em uma editora já consagrada. Salvo um John Byrne com a Mulher Hulk e tal, por aí. Mas temos o rei, né? Jack Kirby. Novos Deuses. Sim, né? cara.
Isso, meu, terminar o programa sem falar de novos deuses, assim, o cara, um universo inteiro dentro de um outro universo. Aliás, o universo que ele criou dentro de um universo é maior que o próprio universo que ele criou em si. O universo que ele criou dentro de um universo e que hoje em dia é a origem de todo aquele universo. Exato, exato. Dá pra falar de outra coisa. Cara, então a gente teria que falar de Omaki também, né? Que inclusive tem uma puta história feita pelo John Byrne também, né? Cara, eu achei 2 edições dessa história num sebo e tô louco querendo achar as outras 2. Nossa, cara. Da Nova Sampa. Nossa, eu tô maluco procurando. Eu tenho. Vou fazer uma invejinha aqui pra você. Já dá uma oferta aí, uma oferta irresistível. Não. Manda o topa ou não topa. Pega uma maleta. É isso. Beleza. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Formiga na Rádio, aquela sua dose semanal de cultura pop com um toque elétrico. Bom, recadinhos finais aí, Daniel, por favor. Recadinho é que você deve seguir o Formiga Elétrica através da nossa fanpage, nossas redes sociais que nós falamos no cinema, Facebook, Twitter e Instagram. Não só Formiga Elétrica, como também a Rádio Geek, @Rádio Geek BR e @Formiga Elétrica. Lembrando sempre que no Instagram é formiga.elétrica. E é isso. Formiga na Rádio sempre agora, sempre às segundas-feiras às 8 da noite. Então, semana que vem estamos aí, né? Acompanha a gente ao vivo, você sempre pode ouvir depois, mas ao vivo é sempre mais gostoso. E é isso aí, pra você não ficar no segundo escalão de quem entende cultura pop e fala coisas massa aí. Então, como o Daniel falou, acompanha o Formiga Elétrica, nossos vídeos, podcasts, tudo mais. Manda mensagem aí no nosso Instagram, no Instagram e da Rádio Geek, sugerindo pautas aí para próximos programas. O que vocês gostariam de ouvir sobre cinema, série, quadrinhos, literatura, etc. Isso tudo vai ajudar a gente. É claro, vamos dar o programa que você quer aqui, com rostos não tão bonitos, mas que pessoas que gostam de falar sobre esse tipo de coisa, esse tipo de assunto. E não é à toa que estamos aqui na Rádio Geek, Formiga Elétrica, todos apaixonados pelo que fazem. É isso aí, muito obrigado, até semana que vem. E este foi mais